aviso, eu não me recordo, a gente já... Vou iniciar a gravação. Como é? A transmissão foi iniciada, professor. Ué, tem uma mensagem aqui. Esta reunião está sendo gravada pelo anfitrião e eu não consigo, bem grande, cobrindo toda a minha face. Que eu Tem não a estou opção sabendo. de clicar no azul aí, professor? Não entendi. Como é? Tem que clicar no botãozinho azul que aparece nessa mensagem. Saí. Ixi. Vamos aguardar. Ele volta. Pronto, professor. Aí, só um instante. Tudo bem. Já iniciamos a transmissão. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero registrar minha satisfação de poder estar colaborando com vocês. E eu estou falando de Salvador, na Bahia, aqui junto da praia de Ondina. E nós vamos tratar... Vocês, não sei se é a mesma turma, eu já dei uma aula aqui. E, curiosamente, ontem eu estava vendo o WhatsApp da nossa coordenadora, e aí tinha a aula que ela me mandou. Eu tenho até, na aula anterior, algumas abordagens que eu vou repetir no dia de hoje. Embora, naquela ocasião, nós estávamos falando sobre provas, gestão de provas, sistemas processuais, etc. Bom, eu vou começar a... Eu gostaria de sugerir a vocês que tivessem acesso, tivessem às mãos, o Código de Processo Penal, porque a gente vai trabalhar muito isso hoje. Então, eu vou começar a aula recomendando a todos vocês que assistam um podcast que traz uma entrevista com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo Semer, onde ele fala sobre o seu mais novo livro. O livro chama-se Os Paradoxos da Justiça, Judiciário e Política no Brasil. Foi publicado na Folha de São Paulo no dia 27 de novembro passado. E essa entrevista dele é muito importante para que, sobretudo pela sua condição de magistrado, porque ele passa uma noção exata do que nós estamos, que o Brasil está atravessando já há alguns anos com as prisões ditas cautelares, né? A prisão preventiva, que será
foco da nossa abordagem hoje, porque a escassez de tempo não permitiria que a gente fosse adentrar também. Vamos falar, mas não tão profundamente, sobre a prisão em flagrante e também a prisão temporária. Eu vou apenas fazer algumas pinceladas e vou concentrar a nossa atividade na prisão preventiva. Pois bem, a prisão preventiva, ela, digamos, assumiu, ela está no nosso código desde a sua edição, em 1941. E o que aconteceu de extraordinário com a prisão preventiva? Foi a sua má utilização. Foi a sua utilização inadequada, tendo em vista a completa politização do Poder Judiciário brasileiro. Então, apesar do Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, tentar dar, porque a nossa legislação, ela é uma legislação aparentemente liberal, mas não adianta que a nossa legislação seja liberal e até certo momento, do ponto de vista meramente formal, o próprio Supremo Tribunal Federal, se lá em Morro do Chapéu, o juiz, aproveitando que temos um descendente de lá, não vai adiantar se o juiz de Morro do Chapéu ou lá de Sertãozinho não seguir essa trilha. Eu sei que vocês estão estudando e esperam de mim uma aula voltada para eventual prova de um concurso. Mas é necessário que vocês compreendam o momento que nós estamos vivendo e a utilização da prisão preventiva. Então, nós adotamos aqui no Brasil, seguindo políticas americanas, que se alastrou também pela Europa, um processo de encarceramento e de punitivismo em massa. Estivemos aí margeando 800 mil pessoas presas no país, sendo que 40% disso eram presos provisórios, ou seja, não tinha contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e estavam presos, na sua grande maioria, em decorrência da prisão preventiva, né? Dentro desses 40%, até porque, do ponto de vista cautelar, hoje, nós só temos a prisão preventiva, a prisão temporária, que é própria do inquérito policial, que pode ser decretada por 5 dias, prorrogável por mais 5, e nos crimes hediondos, 30, mais 30 dias. Então, nós não temos mais aquela prisão decorrente da pronúncia nos processos do júri. Isso tudo foi alterado em 2011. Né? Não temos mais outras espécies de cautelares que não seja essa. Mas mesmo assim, mesmo naquele tempo, a prisão preventiva, digamos assim, era a rainha das medidas cautelares. Então, por que eu estou falando do desembargador Marcelo Semer? Porque ele coloca uma coisa que há muito tempo a gente já percebia. Repare bem, o Poder Judiciário, ele não foi construído, ele não foi concebido para a elaboração de políticas públicas, particularmente
da política de segurança pública. Isso é papel do Poder Executivo, daquelas, vamos até dizer, do Congresso Nacional. Essas políticas, elas podem advir daí. Então, os juízes, na sua grande maioria, e eu aqui estou fazendo referência aos juízes criminais, eles passam, eles estão com a ideia de que eles são agentes do Estado capacitados para o combate à violência. E isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque se nós passamos a ter um juiz que calca as suas decisões naquilo que publica a imprensa, naquilo que a opinião pública pensa sobre tal ou qual infração penal, ele deixa de ser juiz. O juiz, por natureza, precisa ter uma posição contra-majoritária. Contra-majoritária. Isso o desembargador Marcelo Semer deixa muito claro no podcast, e tem também uma reportagem na Folha, que eu também recomendo a leitura, chamado "É um alívio Moro disputar a eleição e não vaga no STF", diz o desembargador. Marcelo Semer sustenta que protagonismo político de magistrados leva ao enfraquecimento do Poder Judiciário. Então, isso aí já deve estar despertando em vocês quanto é grave a situação que o próprio membro do Poder Judiciário e um magistrado de carreira tem. É claro que é minoria. Claro que é minoria. São Paulo, por exemplo, tem uma jurisprudência criminal absolutamente fora de sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já não é lá essas liberalidades todas, né? Mas São Paulo tem essa característica. Eu me lembro que assisti, há uns tempos atrás, uma entrevista do professor, do então presidente do Tribunal de São Paulo, cujo nome eu não lembro. Ele dizia: São Paulo é um caso à parte. São Paulo é uma situação diferente, porque a sociedade cobra muito o combate à violência. Isso não é papel do Poder Judiciário. Por que não é? Porque quando se está diante da prática de uma infração penal, a primeira coisa que nós vamos, o que vai ocorrer, é a chamada persecutio criminis, ou persecução penal. A investigação, a produção, a instrução da ação penal, a investigação na fase do inquérito, tudo isso vai acontecer. Então, se o juiz se imiscui nisso, utilizando, por exemplo, a prisão preventiva ou outras medidas de força, como busca e apreensão, interceptações telefônicas, o que vai acontecer? Eu faço uma pergunta: quem é que vai arbitrar? Quem é que vai julgar os problemas derivados desse caminho, né, da persecução penal? Se ele, juiz, a quem caberia ser o árbitro, né, de qualquer, vamos dizer assim, incidente na investigação ou na instrução criminal, se ele, juiz, já está comprometido com essa ideia de que ele é responsável pelo combate à violência. Isso é que o resultado disso
é que nós ultrapassamos os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Indonésia. Estamos em terceiro lugar, atualmente, no número de presos no Brasil. Sejam presos condenados, homens e mulheres, ou presos cautelarmente. E, sobretudo, o que causa espécie é porque nós temos, já entrando, assim, digamos, já com os tecnicismos que são exigidos, nós temos duas espécies de prisão que a doutrina diz existir. A prisão-pena, que é aquela decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado, e a prisão sem pena, que é justamente essas prisões que eu estou aqui a me referir, que são as chamadas prisões cautelares. Então, eu começo dizendo a vocês que nós precisamos examinar com muita atenção o artigo 282 do Código de Processo Penal, já com a redação que foi dada a Lei 12.403 de 2011, que foi uma alteração já de algum tempo. E o que nós temos que esmiuçar? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que uma prisão no Brasil, desde 1988, ela tem que ter origem no Poder Judiciário, em decisão fundamentada. Essa é o primeiro tema, né? Então, eu vou já dizer a todos vocês que um dos olhares que vocês têm que ter logo de início, logo em princípio, quando estiver diante de um decreto de prisão preventiva, é saber se ele está fundamentado, se está em acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República e também do Código de Processo Penal. Porque se ela não tiver motivação idônea, o decreto é fulminado pela nulidade absoluta. Nulidade absoluta. A falta de fundamentação. E, infelizmente, eu tenho que reconhecer, é o grande... É com o que mais nós nos defrontamos, é com isso. E qual é o perigo disso? É a relativização tanto dos tribunais dos estados, dos tribunais regionais federais e do próprio STJ, no reconhecimento, na relativização, no reconhecimento dessas nulidades. Então, vocês vão encontrar diversos acórdãos, haverão de assistir julgamentos em que o julgador vai dizer: o decreto não é perfeito, mas ele tem aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para a decretação de uma prisão preventiva. E aqui, eu sempre gosto de fazer isso, eu cito um caso de um decreto de prisão. Se eu for falar disso, vamos passar aqui a semana inteira, né, tratando disso, né? Então, eu tenho que ser econômico nessas situações de fato, em que tínhamos uma multiplicidade de acusados, e o juiz faz um decreto de prisão preventiva do tamanho do mundo, onde ele citava doutrinas que não tinham nenhuma
agregação àquela situação de fato que estava naquele caso, jurisprudências também estranhas ao caso, e era uma mera repetição. Inclusive, na última reforma, tem lá no Código de Processo Penal dizendo que o juiz não pode, para fundamentar o seu decisório, utilizar meras expressões literais de lei. Aí você vê o juiz chegar e dizer, nesse caso que eu estava contando, o nome do acusado ele só era colocado no último parágrafo. Não havia nenhuma referência a ele no relatório, na parte da fundamentação, se é que tinha fundamentação. Aí, lá naquela partezinha que a gente está acostumado a ver, isto posto, vírgula, decreto a prisão preventiva para garantir a instrução processual, para garantir a aplicação da pena, para garantir a ordem pública, de fulano de tal. Então, são essas situações que são inadmissíveis. Inadmissíveis. E não pensem vocês que eu tive êxito aqui no tribunal argumentando a nulidade desse decreto por falta de fundamentação. Não tive. Eu tive que... eu acho absurdo que eu tive que chegar ao STJ para obter esse reconhecimento. Com a maioria, inclusive, apertada. Né? Então, essa é a primeira coisa. A questão da fundamentação do decreto de prisão. E o que é a fundamentação? O juiz ele está obrigado a apontar fatos concretos. Tem que ser preciso em dizer que o investigado ou denunciado praticou tais condutas em tais circunstâncias que exige a decretação da prisão preventiva. Então, esta é a primeira... desculpem, a primeira sinalização que eu digo a vocês. Chegou um decreto de prisão preventiva nas mãos de qualquer um ou uma de vocês, fazer a leitura e verificar se o juiz fundamentou o seu decisório. E eu já adianto, eu ia falar no final da aula, mas eu já antecipo, dizendo que se você... é óbvio, mas eu vou dizer que se você constatar a nulidade... Eu ainda não entrei nos pressupostos e requisitos da prisão. Eu ainda não entrei. Então, se você detectar que esse decreto é nulo, e até agora eu só falei de nulidade, o remédio é o habeas corpus. O remédio é o habeas corpus, que você tem que ir impetrar, e na petição de habeas corpus você tem que apontar quem é a autoridade coatora. Dentro do cenário que nós estamos falando, terá sido o juiz de direito, ou de Sertãozinho, ou de Morro do Chapéu, ou de uma vara criminal aí de São Paulo, do Fórum da Barra Funda. Então, meus amigos, minhas amigas, nós vamos nós vamos ficar fazendo um vai e vem nos artigos. Não tem como, eu não tenho como fugir disso. Não temos como. Então, vamos lá para o artigo 311 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da investigação policial, olha aí, ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público
do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade. Bom, deixa eu aqui de cara explicar uma questão que eu diria semântica, porque vocês ouviram que o artigo trata de requerimento e representação. Tem diferença nisso? Tem. Porque na representação feita pela autoridade policial, se o juiz, por acaso, e raramente você vai ver isso, infelizmente, negar a prisão preventiva, ele não pode recorrer, porque ele está decidindo uma representação da autoridade policial. Agora, o Ministério Público, o querelante, o assistente, ele faz um requerimento. Se o juiz negar, o Ministério Público pode, e eu estou me contemplando com o Ministério Público, a instância superior. Então, vamos fazer logo essa diferenciação semântica, porque isso pode ser digamos assim, um detalhezinho que um examinador pode embutir lá em um quesito. Né? Eles gostam muito desses detalhezinhos, né? Que às vezes pega a gente, até nós, os mais experientes, mais vivenciados, imagine vocês, né? Que estão no início da vida. Então, aqui, nós estamos... deixa evidente que a prisão preventiva ela cabe tanto. Agora, o que é que tem aqui de extraordinário nesse artigo 311? Lá na outra aula, eu falei muito do sistema acusatório. Né? Ampla defesa, contraditório, garantias. E eu disse na época, falando sobre a relação do juiz com a prova, eu disse que o juiz não poderia produzir prova, que ele deveria ser, digamos, um juiz passivo nessa questão, espectador, essa é a palavra mais correta, na produção da prova. Por quê? Prova da acusação, quem tem que fazer é quem acusa. Isso é princípio universal. E a defesa também produzir aquilo que interessa. E ele, juiz, compete julgar, não se miscuir na prova. Então, isso eu estou tratando disso aqui por quê? O que tem a ver? Porque, gente, até agora, até dezembro de 2019, pasmem, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício. Olha a gravidade disso. Aí houve um avanço para dizer, na releitura, na modificação que foi feita em 2011, para dizer que esta possibilidade de que o juiz pudesse decretar a prisão preventiva de alguém seria específica da ação penal, não mais na fase da investigação. Eu estou falando, gente, entenda o que eu quero dizer. Eu estou falando do decreto de prisão que veio ao mundo por iniciativa própria do juiz, ex officio. Felizmente, a legislação mudou e nós não temos mais essa possibilidade do juiz decretar por iniciativa própria a prisão preventiva, como eu já vi tantas e tantas e tantas vezes. Certo? Bom, tem algumas questões que eu preciso dizer a vocês. Ainda tem aqui uma coisa que o desembargador Marcelo Silva, eu fiquei encantado com esse podcast, ainda não tive acesso ao livro, mas ele faz uma observação interessante.
O juiz precisa ser contramajoritário, especialmente nas questões que envolvem direitos fundamentais. Nós estamos tratando da liberdade humana. Da liberdade humana. Nós temos uma legislação de direitos humanos avançada, mas eu volto a dizer, se não tiver um juiz que afirme esses direitos, nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então, eu já falei sobre a gravidade que é o juiz se envolver nessas políticas de combate à criminalidade. Muito complicado. Eu acho que esse assunto está mais para os sociólogos do que para nós juristas. Eu, por exemplo, as pessoas tendem a achar que, por sermos advogados criminalistas, nós entendemos de segurança pública. Eu, por exemplo, não entendo de segurança pública. Eu não entendo. Eu sou chamado, já fui chamado e ainda sou várias vezes para órgãos de imprensa para falar sobre... Eu tenho noções, mas eu não sou especialista. Se você pedir, por exemplo, para que eu formule uma política de segurança pública para o país ou para o Estado, eu não sei. E vejo, senhores, o seguinte, pena que isso ficou muito ligado lá no Rio de Janeiro, ao governador, ao ex-governador que está preso, mas aquela concepção da UPP foi uma das coisas mais geniais que eu vi nos últimos anos. E ele partiu de um jurista? Não, de um sociólogo, Luiz Eduardo Soares. Então, ela não foi pensada por nós, né? do advogados, promotores, juízes, delegados, etc. Não, foi o sociólogo. Então, não podemos falar, aceitar, né, que o juiz se imiscua nas políticas de combate à criminalidade, etc. Isso não é papel dele. Aí eu volto a frisar, para mudar aqui um pouco o assunto. Por quê? Porque se nessa estrada, qual é a estrada? A investigação, a instrução processual, reclamar o julgamento de algum conflito, a quem você vai recorrer? A um juiz que está comprometido com essa prática de segurança pública? Eu já vi decretos de prisão no seguinte sentido: tendo em vista o elevado número de crimes de furto qualificado que está acontecendo nesta comarca, tendo em vista a necessidade de combate a esse tipo de delito, decreta a prisão preventiva. Não, isso não é fundamentação, isso não é, o juiz não tem que... Isso aí é papel da polícia. Isso é papel da polícia. É isso que eu quero deixar claro na cabeça de vocês, no sentido assim, bem amplo, né? Essa noção do papel do juiz frente a essas medidas cautelares. É isso a minha preocupação, porque eu acho que a partir daí é que você vai construir um pensamento, uma ideia adequada para o sistema acusatório que nos rege desde 1988, reafirmado recentemente, embora suspenso pelo ministro Luiz Fux, o artigo 3º do Código de Processo Penal. E, por falar em sistema acusatório, eu vou voltar aqui na questão do flagrante.
na questão do flagrante, porque também houve uma alteração substancial. Porque, deixe-me ver aqui, só um minuto. Bom, artigo 310. Esse artigo passou por uma profunda fundamentação. Eu vou chamar a atenção de vocês para os incisos, artigo 310, incisos 1, 2, 3. O que tem de extraordinário nisso? É porque antes a prisão em flagrante feita pela autoridade policial competia à autoridade policial comunicar ao juiz, ao Poder Judiciário, da lavratura do flagrante, remetendo o auto de prisão em flagrante. O juiz iria examinar se o flagrante era perfeito e homologá-lo. E se ele entendesse que tinha defeitos, que ele decorria por qualquer razão, ele tinha alguma nulidade, ele relaxava a prisão. Agora, não. Aqui foi um passo atrás, que a gente vai ter que discutir até, eu não estou exagerando, até a constitucionalidade do que está aqui no inciso 2. O que é de tão grave assim? Por quê? Porque o artigo 310, eu vi que a colega publicou aqui, mas eu vou ler rapidamente. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, que tem uma resistência danada do Poder Judiciário. É uma resistência... Olha, eu não sei qualificar o tamanho dessa resistência do Poder Judiciário à audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria, do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá, olha aí, fundamentadamente, eu vou para o item, por relaxar a prisão se ilegal, eu já disse, inciso 1, inciso 2. Olha aqui o perigo. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, que daqui a pouco nós vamos para lá, 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, aí já vai precisar conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, nós estamos dando um passo para trás, porque aqui vocês já devem estar, vocês já estão aí desconfiados e desconfiadas que essa prisão aqui, essa conversão do flagrante em prisão preventiva, ela é ex officio. Ela é ex officio. Isso fere de morte o sistema acusatório. Eu acabei de falar nesse instante, eu voltei, mas a gente não pode estudar processo sem estar irmanado com a história do mundo e do Brasil. Então, essa possibilidade, ela abriu as portas para o juiz decretar ex officio a prisão, que já tinha sido abolida lá em 2011, naquela fase da investigação, e, por último, abolida de uma vez por todas no chamado... eu não gosto muito de falar dessa expressão, não, mas o chamado pacote anticrime. O erro já começa daí, pacote anticrime. Eu falei na outra aula e vou dizer de novo. Gente, um parêntese aqui. Vou dizer só uma frase.
processo penal existe por um motivo, por uma razão. Vou repetir. Processo penal existe por um motivo e por uma razão. Proteger o acusado ante a fúria investigativa, persecutória do Estado juiz. O Estado juiz é uma máquina mortífera, um rolo compressor, não precisa de proteção. Não precisa. Tem tudo às suas mãos. Uma legislação, tudo. Todos os meios, tudo. O acusado, ao contrário, é que precisa da proteção. E essa proteção ante ao poder punitivo do Estado, se vocês levarem consigo isto aqui, só isso dessa aula, eu já estarei satisfeito, já estarei contente, se vocês amanhã ou depois lembrarem assim, eu sou lá da Bahia, Maurício falou que o processo penal é verdade, é mesmo para proteger o acusado. Diante de quê? Da fúria persecutória do Estado juiz. Então, feita essa observação, e se vocês absolverem isso, eu já estou satisfeito, já estou contente, já estou feliz com isso. Bom, por essas e outras razões, que nós chegamos a essa população carcerária que temos hoje. Aí você tem uma série de fatores nisso aí, nisso tudo. O direito penal e o processo penal hoje é discutido nas mesas dos botequins da vida. Todos os dias nós temos essas questões no rádio, na TV, nos jornais. E os juízes, contrariando tudo aquilo que eu disse antes, embarcam nessa. Eu preciso proteger a sociedade, eu tenho que combater o crime. Aí, vamos prender, vamos interceptar, vamos fazer busca e apreensão, e por aí vai. E por aí vai. Mas bem, e só a título de curiosidade, eu li no jornal de hoje e eu falei, eu vou dizer aos meus queridos ouvintes, né, da aula agora, sobre a seguinte informação. O custo médio de uma pessoa presa no Brasil é de R$ 2.100 dia. Isso é dados do CNJ, uma pesquisa feita pelo CNJ. Está no jornal de hoje. E eu li que a Bahia é o terceiro estado onde esse custo é mais elevado. É porque varia muito de estado por estado. Esse valor aqui que eu dei, ele é a média. É a média. Bom, mas, na verdade, para que serve a prisão preventiva? Eu estava esperando que alguém me perguntasse, mas, professor, a prisão preventiva, prender alguém antes da sentença penal condenatória, não fere de morte o princípio da presunção de inocência? O Supremo disse que não, que é perfeitamente possível. Então, eu não vou ficar me alongando quanto a isso. Eu acho que o Estado precisa de mecanismos para proteger a sociedade, né? Aí eu estou falando no sentido
tem alguns países que o Código Penal não se chama Código Penal, é Código de Defesa Social. Código de Defesa Social. Então, o Estado precisa, sim, de algumas... E para que serve a prisão preventiva? Posto que ela não fere o princípio da presunção de inocência, ela tem... Ela foi construída para a proteção da persecução penal. Só que isso que eu digo é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Vou voltar a dizer. Qual é a finalidade da prisão preventiva? É fazer com que a investigação policial, o curso da instrução criminal, deixa eu aproveitar aqui e vou dizer, ela pode ser decretada em qualquer instância. No curso da ação penal, havendo, aí já no caso eu tenho que falar de requerimento, né, dessas pessoas legitimadas, o mais corrente é óbvio que é o Ministério Público, pode ser decretado em qualquer instância ou tribunal. Então, eu disse que essa cautelaridade visa proporcionar uma investigação tranquila e também uma instrução processual tranquila, sem que o acusado perturbe, né? Crie embaraços a isso. Aí eu disse, é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Vamos todos juntos agora para o artigo 302. 312, por favor. Aqui vai dar uma conversa alongada. Né? Uma conversa alongada. Desculpe, eu faço dia 19 próximo, 3 anos que deixei de fumar. E ainda tenho esse problema. Então, vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada. Eu vou examinar o artigo de trás para frente, por questões didáticas, viu? Eu vou começar do fim para o começo. Não se espantem, não. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vamos, então, começar. Primeira questão que vocês vão ter que observar. Eu vou partir agora, de agora em diante, eu vou partir da premissa que vocês são os juízes e juízas. Então, a primeira coisa que você vai constatar, seja no requerimento do Ministério Público, seja por representação da autoridade policial, é se aquele fato que lhe é trazido, ele é típico. Se houver tipicidade, você vai dar o passo seguinte. Então, prova de que ocorreu um crime. Isso tem que ser escandido logo de início, né? Você vai verificar isso, se de fato aconteceu
um crime, em havendo, aí vem o outro pressuposto. Indício suficiente de autoria. Eu estava olhando na aula de agosto, eu explico isso bem lá. Se quem quiser, quem não assistiu, eu falo disso de forma detalhada. Então, o que é indício suficiente de autoria? Aí eu tenho que fazer um novo parêntese. Nós temos no processo penal aquilo que a doutrina chama de prova plena, que é a prova exigida para uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e a chamada prova semiplena, que, na maioria das ocasiões, é a prova semiplena, é a prova utilizada na decretação dessas medidas cautelares todas elas, não só a prisão. Por quê? Porque, via de regra, essas medidas cautelares elas são decretadas lá no florescer da investigação ou no seu curso, porque a prisão em flagrante ela tem como finalidade proteger o ofendido. Né? Assim, ela tem por finalidade proteger o ofendido. E a prisão preventiva não. Né? A prisão preventiva, ela... Claro que, de certo modo, se você for raciocinar assim, de uma forma assim, bem larga, né? No sentido bem lato, você, de qualquer sorte, a prisão preventiva iria proteger, se ela é necessária, iria proteger não só o ofendido, mas toda a sociedade. Né? Pensando assim, de forma bem escandalosa. Então, o indício suficiente de autoria é um juízo de probabilidade. É um juízo de probabilidade. E eu ensinei, acho que 21 anos na graduação, e eu sempre dizia isso. Eu cansei de dizer isso. Aliás, tem umas coisas que eu falo em aula de processo penal que já davam um CD que eu deveria chegar na sala e ligar, porque era repetido todo semestre, né? O tempo todo. E eu não posso aqui também fugir disso. Então, indício suficiente de autoria, juízo de probabilidade, prova semiplena. Bom, mas como é que isso se concretiza? Como é que isso se torna verdadeiro? É o seguinte, isso aqui foi uma construção minha. Foi uma construção minha. Pelo menos eu acho que foi. Eu nunca li em nenhum livro e nem vi em nenhuma lei, e nem jurisprudência. Eu dizia lá, eu sempre falava assim, né? Nosso colega lá de Morro do Chapéu, está lá em Morro do Chapéu, recebe uma representação pela prisão preventiva de alguém da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, dos demais legitimados. Aí você vai ler lá na intimidade de sua casa, do seu gabinete. Aí você vai fazer a seguinte pergunta a si mesmo. Diante daquele material que você recebeu, você vai fazer uma pergunta a si mesmo. É factível? É provável que estes fatos que aconteceu. Isso aí a gente já sabe, né? Porque você já conferiu que o fato é criminoso, então ele já aconteceu. Que esses fatos tenham ocorrido, provavelmente, se você disser que sim,
você não está dizendo outra coisa, a não ser de que tenha os indícios suficientes de autoria reclamados pela lei. Então, essa questão, vocês precisam ter muito cuidado com isso, né? Também, agora aqui vamos trabalhar. Eu ainda vou voltar lá para o 312, viu? Eu estou indo um pouco à frente, mas daqui a pouco eu retorno. Porque eu acho que o mais importante em matéria de prisão preventiva, eu nem toquei ainda. Não, eu passei ali perto, mas não disse. E eu não vou enrolar vocês, não. Então, vem lá o parágrafo 1º e diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Aí você vai lá para o artigo 282 e você vai achar essa previsão. E no 319, deixa eu dar uma ida aqui rápida no 319. Você, não está funcionando o meu... Eu não estou conseguindo... Se quiser, eu posso colar aqui no chat. Me faça essa gentileza, por favor. É porque ele é extenso, basta o CAPT. Pegando aos poucos, porque também, como é bastante texto, vai ficar aqui ao lado facilitando. Peraí, já consegui resolver aqui o problema. São medidas cautelares diversas da prisão. Aí vem um rol de medidas que eu não vou poder, não tenho tempo para poder descer, examinar caso a caso. Mas eu tenho para mim que essas hipóteses aqui do artigo 319, elas são autoexplicativas. Eu acho que até quem não tem formação jurídica conseguirá entender o que quis dizer o legislador aqui. Então, essas medidas cautelares, elas foram concebidas como um substituto da prisão preventiva. Ainda assim, existe resistências do poder judiciário para encarar essas questões. Por que isso? É aquilo que eu venho dizendo. É a magistratura querendo se meter na forma, achar que é o juiz super-herói. Aliás, vocês viram lá de Curitiba, né? O herói lá de Curitiba, vocês viram, né? Prisão preventiva à torta e à direita para poder obter confissão de acusado. Aí, deixa lá. Como disse o desembargador aí de vocês, é melhor disputar a eleição do que ir para o Supremo. Então, nós estamos livres desse tipo de coisa, né? Aí vem um parágrafo que foi o parágrafo 2º, ele é interessante, porque ele vai dizer assim: a decisão que decretar a prisão preventiva, eu já falei disso, mas vou ler, deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Essa frase, essa palavra, contemporâneos, vocês acham que a Câmara, o Congresso colocou isso aí, o legislador colocou isso aí de forma gratuita? Não, gente. Era comum você encontrar fatos ocorridos há 10 anos atrás, todas essas questões superadas, né, que está lá no 312, eu não fui lá ainda, e você decretar a prisão preventiva de alguém. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Eu vi uma vez um decreto de prisão preventiva de um cidadão que praticou um homicídio aqui no Porto de Salvador e fugiu aí para São Paulo. A prisão preventiva dele foi decretada 15 ou 16 anos depois. 15 ou 16 anos depois. E até um detalhezinho, ele foi preso quando ele foi no INSS cuidar da aposentadoria aí em São Paulo, aí essa prisão tinha sido decretada não na época que o homicídio tinha sido praticado. Esse processo ficou lá, rolando pela vara do júri, ficou. O inquérito demorou um bocado também de ser concluído. Aí apareceu um juiz que, remexendo lá nas gavetas, nas prateleiras, esse processo estava lá, ele aí decretou a prisão preventiva. 15 anos depois. Não foi porque o cidadão estivesse se transferido para São Paulo, nada disso. Né? Nada disso. E não foi a motivação. Ele terminou sendo absolvido pelo júri. Bom, então é isso aí. Você precisa ver a contemporaneidade dos fatos. Você precisa ver isso. Fatos novos. Está na lei. Está na lei. Fatos novos. A gente não pode sair disso. Deixe-me ver aqui. Eu agora, Letícia, gostaria que vocês fizessem uma viagemzinha lá para o artigo 313. 313. Eu ainda não terminei o 312, mas eu quero falar logo disso, porque a parte do 312 que eu não examinei é tão importante que quem deveria estar dando essa aula aqui era o presidente da República. Nos crimes dolosos, nos termos do artigo 312, olha ele aí, será admitida a decretação da prisão preventiva. Isso aqui também você lá tem que olhar, quando você estiver lá na sua casa, estudando a representação, você juiz, juíza, lá de Sertãozinho, de Morro de Chapéu, você vai ter que reparar isso aqui também, olha. A prisão preventiva, ela só é possível nos crimes dolosos, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Olha a primeira exigência, crime doloso. Os crimes culposos, então, estão de fora. Né? Se bem que depois que parece que os acusadores brasileiros descobriram o dolo eventual de uns anos para cá. Porque acabou a denúncia de crime culposo. Tudo agora é homicídio doloso por causa do dito cujo dolo eventual. Um dia, se possível,
A gente vai falar sobre dolo eventual e culpa consciente, mas não agora. Aí vamos para esses dois. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, olha aí, de novo, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do artigo 64 do Código Penal Brasileiro. Você pode, por favor, publicar aí, inciso 1 do artigo 64 do Código Penal, não é de processo, não é de processo, não. Enquanto isso, eu vou falar do parágrafo seguinte, que diz que... pode ler aí, por favor, Letícia? O artigo 64, professor? 64, inciso 1. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período... Isso eu pelo menos acho. A interpretação desse inciso, ele é meio complicadinho. Não é um negócio difícil, mas eu acho meio complicadinho, tanto para ensinar como para o aluno aprender. Tem coisas em direito que é assim. E óbvio que eu não posso agora mergulhar nisso. Mas se você encontrar alguma dificuldade lá, não vai pensar que é deficiência sua, não. Ele é meio complicadinho mesmo. Aí vem, né? Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Qual é a medida? A prisão preventiva. Essa redação foi dada também para incluir essa parte aqui, ó, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Então, isso já foi resultado também da alteração legislativa de 2019. Gente, se eu fosse falar com vocês desde quando eu ingressei na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, a quantidade de alteração legislativa que já teve nas leis penais brasileiras é de enlouquecer. Eu já cheguei na faculdade no ano que toda a parte geral do Código foi modificada. Toda a parte geral. A reforma de 84. No governo do general Figueiredo ainda. E a parte especial que seria modificada, e que deveria também passar por uma alteração, aliás, até hoje não se fez. Fica só remendando. O artigo 337 mesmo já está no Código Penal, só a título de informação, ele já está na linha F, H, não sei mais ver. Daqui um dia vai estar na linha Z. Só estou citando um artigo aqui. O 337A, que é a sonegação previdenciária. E, finalmente, deixe-me ver aqui, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Isso aqui foi para quem, gente? Esse artigo tem nome? Vocês conseguem reconhecer a fotografia desse artigo? Porque eu consigo. Eu consigo.
não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Grande parte, minha gente, desses presos cautelares estão presos por causa de decretos de prisão preventiva, que nada mais é do que a antecipação da pena. Nada mais é do que a antecipação da pena. Outra obviedade, artigo 315, a decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Está na Constituição, está aqui. Eu já falei da contemporaneidade. Aí vem. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo que, olha aquilo que eu dizia sempre, que eu falei lá no início, limitasse a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Lembra que eu falei de um paciente em favor de quem você faz o habeas corpus? Que o nome dele só era mencionado na hora em que o juiz chegava no finalzinho e dizia: isto posto, aí decretava a prisão de alguns acusados e ele aparecia lá. Era só o momento em que ele aparecia. Nada disso aqui que eu li. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Porque tem hora que você se depara com um decreto de prisão que você acha que está lendo os autos errados. O número está errado. Porque o decreto de prisão não tem nada a ver com com o conteúdo, com a prova, os fatos, as circunstâncias que estão naquele caso. Eu disse isso outro dia na tribuna de uma Câmara Criminal aqui na Bahia, aqui em Salvador. O tribunal mais antigo que nós temos aqui na América Latina é o nosso, o Tribunal de Justiça da Bahia, que era o chamado Tribunal da Relação, né? E desembargador, o nome tem origem, porque naquele tempo se fazia um embargo que ia para Lisboa. Então, esse embargo era desembargado. Daí o nome desembargador, desembargadora. Curiosidade histórica apenas. Aqui nós temos o tribunal mais antigo e a faculdade de medicina mais antiga das Américas. Não é do Brasil, não, é das Américas Central, do Norte e do Sul. A primeira faculdade foi fundada na passagem de Dom João VI, aqui para o Salvador, quando veio de Lisboa, escorraçado por Napoleão. E aí ele passou aqui em janeiro e nessa ocasião aí se fundou a Faculdade de Medicina também. Aí vem, olha aí o Tribunal de São Paulo, ó, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, gente, vocês devem estar falando assim, esse professor ele tem uma implicância com o Poder Judiciário terrível, porque se a lei é tão clara, tão evidente, deve ser uma leviandade dele ficar dizendo que se decreta prisão preventiva de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é isso? Mas não é verdade. Aí volta Marcelo Senna. Não adianta se lá na ponta você não tiver um juiz para afirmar os seus direitos fundamentais. Não adianta.
Não adianta. Eu estou pelejando para lembrar aqui uma frase que Carlos Cóssio, o penalista argentino, falava sobre essa questão de que não adianta você ter o direito se não tiver um tribunal ou um juiz para dizer que o direito é seu. É mais ou menos isso, mas eu não lembro, literalmente eu não lembro. Aí vem também o 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Então, ele pode revogar. Decretar, não. De ofício. É preciso que você tenha cuidado com esses detalhezinhos. Né? Cuidado aí, porque o cara pode chegar lá e botar uma situação em que o juiz de ofício decreta. Aí você vai dizer que ele revogou a de um de ofício e decretou a de outro acusado. Por exemplo, eu estou aqui viajando. Então, cuidado, porque revogar pode, decretar não. Essa é a questão. Deixa eu ver. Assim, isso é evidente. O juiz revogar a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevêm razões que a justifiquem. Isso aqui, esse 316, antes da alteração, era o parágrafo único do 310. Por favor, não anote isso não, porque já não é mais assim. E aqui tem uma historinha que aconteceu aí em São Paulo, no caso do júri. Até por volta aí de 71, 72, eu sei isso por história, porque em 72 eu tinha 6 anos de idade. 7 anos. Foi quando eu fui para a escola. Eu não tive negócio de jardim de infância, eu já cheguei no primeiro ano logo, no primeiro ano primário. Estudei na escola pública quase a vida toda. Só teve 2 anos, o primeiro e o segundo ano colegial, que eu estudei em escola privada. Então, vem o parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Amanhã eu vou redigir um habeas corpus com base nisso. Crime de homicídio no interior da Bahia, prisão preventiva já indo para o 4º ou 5º mês, sem que o juiz tenha tomado essa providência aqui. Também, mas a história eu não terminei. É o seguinte, aí a prisão no júri, quando terminava aquela primeira fase do júri, se vocês não souberem, vocês podem perguntar. Aliás, eu não disse isso, eu devia ter dito. Quem quiser interromper, tirar alguma dúvida, eu estou aqui para isso. Aí, o júri tem 2 fases. A primeira, que vai da denúncia até a decisão de pronúncia, em pronúncia ou absolução sumária, e a segunda fase, que a gente chama de fase já do plenário. Né? A fase, a gente comumente chama do plenário. Então, nesta fase de pronúncia, o juiz era obrigado a decretar a prisão preventiva. O sujeito podia passar 10 anos respondendo ao processo em liberdade. Era pronunciado, decretava a prisão preventiva. Isso a advocacia toda reclamava, os professores de processo reclamavam, mas era assim. A jurisprudência já vinha construindo, até que, aí em São Paulo, nasceu e viveu e morreu o maior carrasco e assassino da ditadura, delegado Sérgio Paranhos Fleury Filho, delegado da Polícia Civil de São Paulo. Ele, antes de matar
presos políticos, ele matava pessoas comuns que ele entendia pertencer ao Esquadrão da Morte. Num desses casos de homicídio do Esquadrão da Morte, ele foi pronunciado. E aí veio a prisão preventiva. Um deputado federal daí, ligado à ditadura, claro, correu lá em Brasília, apresentou um projeto de lei alterando o parágrafo único do antigo artigo 310 para dizer isso aqui, que eu acabei de ler para você, que se o caso não é de prisão preventiva, se você não está diante de uma situação que se amolda ao artigo 312, você vai manter a pessoa em liberdade ou revogar a prisão. Foi isso aí que aconteceu, parte da nossa página infeliz da nossa história. Né? Como dizia a música do comunista lá do Rio de Janeiro, com meu nome, nascido em São Paulo, Chico Buarque de Holanda. Agora sim, está na hora de irmos para o artigo 312. Professor, esse delegado ele ficou conhecido muito aqui em São Paulo, no antigo DOPS. Levava o pessoal ali pro DOPS, levou ali para o DOPS ali e já era. Eu sabia até o nome da rua onde ficava o DOPS aí. Uma vez eu pedi, eu li tanto sobre isso que eu pedi para conhecer a rua. Hoje é um museu. Hoje é um museu. É um museu hoje. Você se lembra que era? Não, sim, é o museu do... Ele fica ali na República, perto da Pinacoteca. Mas tem um nome assim, específico da rua. Eu esqueci. Eu não me recordo muito bem agora. Mas ele é um museu. Peraí que eu vou pegar aqui e já te digo. Não, isso não tem relevância, não. Não se preocupe com isso, não. Não tem nenhuma relevância, não. É só para vocês conhecerem um pouco da nossa história. No filme de Marighella, ele está assim, eu estou vendo aí, mas ele... aquele filme de Marighella tem algumas imprecisões históricas. Eu sou amigo da família Marighella. Eu sou muito amigo de Carlinhos Marighella, filho dele, e mora aqui na Bahia, foi deputado aqui na Bahia. E a filha e a neta dele, Maria, é atriz e hoje vereadora aqui, em quem votei, aqui na capital. Maria Marighella. Que vai lá disputar o mandato de deputada federal o ano que vem. Mas vamos deixar de história da Bahia e vamos ao que interessa a vocês. Vamos lá. Reparem que nós vamos falar dos requisitos da prisão preventiva. Vamos voltar para o 312. E agora a gente não sai mais. Vamos ficar aí fixado. Eu já falei do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que eu vou falar aqui. Existência do crime e indício suficiente de autoria. Já falei. Aí nós vamos agora, como eu disse, né, de trás para frente, a prisão preventiva poderá ser decretada por conveniência da instrução criminal. Ou seja, algo de perturbador o imputado está fazendo que tem por objetivo criar embaraços, dificuldades à investigação. A polícia usa... É porque vocês não têm experiência que eu tenho de estar lá na linha de frente. Às vezes diz o seguinte, o sujeito está exercendo o seu direito ao silêncio às vezes, né? E aí a autoridade fica ameaçando. Você está embaraçando. O cara está exercendo um direito constitucional, universalmente reconhecido, e a autoridade ameaçando. Mas isso é embaraço. Eu já vi isso em Brasília, aqui. É embaraço. Essas grandes operações, eu advoguei em algumas, aí você está criando embaraços, porque o sujeito estava exercendo o direito de permanecer em silêncio. Né? Não é isso.
Não é isso. Eu posso citar, não tem parâmetros, são incontáveis as situações em que o sujeito pode tentar criar dificuldades na investigação ou na instrução, como cadê conveniência da instrução criminal. É subornando testemunha, ameaçando, enfim. Veja bem, o que... Eu sou meio ousado, viu? Às vezes eu sou meio borsalzinho. Isso também eu acho que foi uma posição minha. Pelo menos eu acho que foi, não sei se é. Prisão preventiva, ela só se justifica... Eu vou ao resumo do resumo do resumo do resumo. A prisão preventiva ela se justifica para que Como é? A prisão preventiva ela só se justifica se tiver para que o processo tenha início, meio e fim. Olha aí o resumo. Aí a gente bota, né? Já que pode ser decretada antes da ação penal, você bota para que a investigação e a ação penal tenham início, meio e fim. É para isso que serve. Mas por que eu estou dando tanta ênfase a isso, gente? Por que eu estou dando tanta ênfase? Então, eu não vou ter condições de dizer o rol de condutas, até porque ele não existe, em que que torne a prisão preventiva conveniente à instrução criminal. Estão entendendo? E o outro motivo para assegurar a aplicação da lei penal. Isso é uma obviedade, a meu modo de ver, porque não existe processo penal de brincadeirinha. Para que você fazer processo penal se você não vai ter a certeza de que a lei penal não vai ser aplicada? Então, para evitar isso, é que se colocou. Agora, o que existe de especial nesses dois requisitos? Conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O que justifica aí? O que há de especial nesses dois requisitos? É porque eles talvez sejam os dois únicos motivos que deveria existir para a decretação de uma prisão, porque ele tem caráter instrumental, objetivo, ou seja, você está prendendo para poder fazer a investigação, ou para fazer o processo fluir direitinho, ou para você ter certeza que vai aplicar a lei penal. Isso está explicado, não há discussão. Então, nessas duas hipóteses, você terá motivos concretos, né, como já falei, repeti a exaustão aqui, a questão da necessidade da prisão, porque aí você estará com fatos concretos justificando, novos, contemporâneos, justificando essa medida. Certo? Então, se eu fosse o autor desse código, e o pior é que esse tal de pacote anticrime, claro que teve coisas muito positivas, não da maneira que saiu do Ministério da Justiça. Foi dentro do parlamento. Foi dentro do parlamento, né, que se fez grandes avanços. A gente tem que admitir que teve avanço, não foi só coisa ruim. E aí foi um momento muito, na minha opinião, muito grandioso do parlamento, porque a oposição à situação sentaram, discutiram, cederam ali, cederam acolá, e terminou que saiu uma lei. O presidente sancionou, embora
contra a vontade do Ministério da Justiça. Ele também sancionou integralmente, não foi porque ele fosse um liberal, nada disso não. Ele tem as razões familiares dele para ter decretado, para ter sancionado esta lei 13.964, tal como ela veio do Congresso, né? Aí você tem uma lei ordinária que passa por tudo isso, vem um ministro do Supremo, dá uma liminar, suspende os efeitos daquilo que tem de mais importante para o Código, no novo, né? Quer dizer, com a alteração, o juiz de garantias e a afirmação do sistema acusatório. Mas vocês de São Paulo é quem mandam nesse Brasil. No fim, serão vocês que vão terminar resolvendo essas coisas, né? Então, está claro para vocês isso, a questão da prisão preventiva para a conveniência da instituição criminal. Isso aqui eu exijo que vocês entendam. Se não entenderam, perguntem. Ou conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aí são dois motivos de caráter instrumental. Qualquer livro que você for ler aí de processo, Tourinho, o nome dele, Pacelli, todos eles, todos os processualistas, a doutrina vai dizer isso, né, que esses dois requisitos eles são instrumentais, justificam, né, são pertinentes, né, e necessários. Agora vamos à porta aberta para os abusos. Eu estou examinando o artigo, volto a dizer, de trás para frente. Aí você tem a prisão poderá ser decretada como garantia da ordem econômica. Para ser sincero, eu nunca vi decreto de prisão ancorado nisso. Mas é uma coisa assim absurda, inadequada, e que não nasceu lá em 1941, não. Isso veio por o Código de Processo Penal em 94, na chamada Lei Antitruste. A Lei Antitruste, que é a Lei 8.884, de 94. Aí foi incluído essa modalidade de prisão, né? A ordem econômica. Gente, para ser sincero, nem eu nem ninguém sabe explicar o que é isso. Nem eu nem ninguém. Mas vamos fazer um esforço aqui para ver se a gente consegue dizer alguma coisa. Esse professor lá da Bahia passou em branco, não falou da ordem econômica. Essa prisão preventiva, ou ancorada na ordem econômica, era muito melhor que se colocasse instrumentos de confisco, de bloqueio patrimonial do acusado para proteger a ordem econômica, o sistema financeiro nacional, e já tinha uma previsão dessa prisão preventiva, e eu vou depois, não precisa ser agora não, depois vocês lêem em casa, a lei chamada que vocês conhecem como de colarinho branco, é a 7.492 de 86, que cuida dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Os crimes contra o sistema financeiro nacional, que lá no artigo 30 tinha essa previsão, né? Então, se você... não faz sentido você prender alguém por razões da ordem econômica. É muito mais eficaz você tomar medidas de caráter... você pode tutelar a chamada ordem financeira, evitando risco de perdas econômicas generalizadas, etc., lançando mão de restrições patrimoniais, creditícias, etc., do que prender o sujeito. Então, também é uma crítica que todos os doutrinadores fazem,
e eu estou fazendo um esforço danado aqui para ver se eu consigo explicar a vocês, porque não é fácil você entender isso, porque é um conceito assim, né? Felizmente, eu nunca vi um decreto de prisão ancorado nesse motivo. Eu nunca vi. Não estou dizendo que não existe. Eu não estou dizendo que existe. E olha que eu já tenho mais de 30 anos de advocacia. Então, eu nunca vi. Agora vem a parte mais importante da aula, talvez. É falar de prisão preventiva e falar da tal ordem pública. Está lá no artigo 312. Primeiro requisito. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. O que é isso, minha gente? Olha, não foi pouco que eu estudei tentando achar uma explicação para isso e não encontrar. Não encontrei. Porque quando o juiz não tem aquelas razões instrumentais que eu falei agora há pouco, e que está no artigo 312, eu não estou falando de nenhuma novidade aqui. Desde 1941 está aí. Quando ele não acha conveniência da ação criminal, aplicação da lei penal, o que ele faz? Ele vai para a ordem. Quando ele quer aprender, ele vai para a ordem pública, porque aí o conceito, ele não sei se temos conceito do que vem a ser ordem pública. O Código Penal de Portugal, artigo 204 do Código de Processo Penal português, permita eu ler aqui, ele diz assim: a hipótese, isso é o conceito, né, de ordem pública que o Código de Processo Penal português traz. A hipótese de perigo, entre aspas, perigo em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da possibilidade do arguido, o arguido lá é o investigado aqui, do arguido de que este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidades públicas. Então, lá em Portugal, o legislador português, Portugal é interessante, né? Eles colocaram o sistema acusatório na Constituição da República, ali em 78, depois da Revolução dos Cravos, né, quando cai a ditadura de Salazar. E o Código de Processo Penal português, que eu tenho aqui, ele traz esse detalhamento do que vem a ser ordem pública. Mas, minha gente, a jurisprudência vai se construindo, né? Olha eu falando de novo de Marcelo Sena. Ele dizendo assim, que o juiz, via de regra, ele não segue a jurisprudência do Supremo ou do STJ. Ele segue a jurisprudência do tribunal do seu estado. Como se fosse assim um temor, uma reverência, subordinação, seja lá o que for. Isso são palavras, não são minhas, são palavras do desembargador Marcelo Semer. Eu já falei, vou repetir. Ouvi o podcast dele, gente, é importante. Está no site da Folha de São Paulo, dia 27. Muito. Quando eu vi isso, eu só lembrei de vocês. Já estava agendada a aula, eu não pensei em outras pessoas que não fossem vocês. Entendeu? Então, é bom ouvir. Então, garantia da ordem pública, com muita luta e com muita confusão, depois de inúmeras injustiças, presídios abarrotados de presos cautelares, cadeias abarrotadas de presos e presas cautelares,
por causa disso, porque isso aqui é uma porta aberta. É uma porta aberta para todo tipo de arbitrariedade. Para todo tipo de arbitrariedade. Sobretudo em um país em que os juízes criminais resolveram ser atores ativos, agentes ativos no combate à criminalidade. Essa não é a função de juiz. Este não é o papel do juiz. Porque os conflitos derivados do enfrentamento da criminalidade pelos órgãos estatais capacitados para desenvolver políticas de segurança pública, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, ele tem que estar acima disso, imparcial, para afirmar os direitos fundamentais que estão escritos na Constituição e até mesmo neste Código, e que tem hora que eu penso que o desencanto, tamanha as arbitrariedades que vejo, com decretos de prisão preventiva absurdos, ilegais, ancorados nisso, na garantia da ordem pública. Mas a gente já consegue, agora, em 2021, isso vem já de algum tempo, eu já consigo dizer para vocês o seguinte, que a jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores, do STJ, porque a função do STJ é justamente interpretar a legislação infraconstitucional. A legislação infraconstitucional está sob a guarda do STJ. E aí se insere o Código de Processo. Então, já sabemos, né, que esse conceito de ordem pública tem um significado hoje da seguinte forma. A ordem pública ela estaria vulnerada quando houvesse a possibilidade da reiteração criminosa. Ou seja, o agente, em liberdade, iria continuar a prática delitiva. Então, nós já estamos... A jurisprudência já está... E normalmente, os tribunais, e aqui eu estou trabalhando com uma única fonte do direito, que é a jurisprudência, normalmente se diz, se tem como aceitável esse conceito de ordem pública para evitar a reiteração criminosa e a gravidade em abstrato, embora o Supremo fique dizendo o tempo inteiro que a gravidade abstrata do crime não é por si só, isso vocês vão encontrar aí em vários acordos do Supremo, a gravidade do delito abstratamente por si só não é razão para o decreto de prisão preventiva, mas aqui isso que eu venho dizendo. Mas na prática, aqui embaixo, não é assim. Não é assim. Eu não quero ficar botando grilos na cabeça de vocês, mas eu quero que vocês vejam o mundo tal como ele é. Tal como ele é. Então, eu escrevi aqui a expressão garantia da ordem pública, todavia, é de dificílima definição. Qualquer livro vai ter isso aí. Não sou eu que estou dizendo. Qualquer livro de processo você vai ter. Pode prestar-se a justificar
um perigoso controle da vida social, no ponto em que se arrima na noção de ordem pública, sem qualquer referência ao que seja efetivamente a desordem. Não sou eu, não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso aqui está aqui no trabalho de processo penal. Então, a gente pode hoje, assim, com certa... Eu ando tão desiludido, né, com essa coisa, esse punitivismo, quase 800 mil presos, prisão preventiva para lá, prisão preventiva para cá, prisão temporária. Eu assim, às vezes eu fico desiludido, entendeu? Apesar da Constituição, apesar dessas alterações que lemos aqui no Código de Processo Penal, tivemos agora um exemplo do que negativo, do que não pode se fazer com o processo penal, se é que você quer, se é que nossa sociedade quer um processo penal democrático. Não se pode admitir o que se fez lá naquela tal operação Lava, não sei o que, lá do Paraná. Não se pode. Então, queridas amigas e amigos, em síntese, nós temos, só para finalizar, nós já estamos caminhando para 2 horas de aula, eu acho que é tempo suficiente. Se tivesse mais tempo, eu ia falar da liberdade provisória de forma mais expansiva, mas não é possível. Então, a prisão preventiva, ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Agora eu estou indo na direção correta, do início para o fim. Garantia da ordem pública é o que eu acabo de dizer, a gente vai interpretar isso como sendo a possibilidade de reiteração delitiva, e não sou eu, mas os tribunais também associam isso aí à gravidade da conduta criminosa. A ordem econômica, eu não sei se expliquei, tentei, fiz um esforço danado aqui para explicar, mas não sei se tive êxito. E aí, sim, as duas instrumentais, né, que a gente sabe que tem pertinência, que é a conveniência da exceção criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Eu não entendo porque aquela comissão que terminou elaborando o Código teve uma participação muito importante do deputado Paulo Teixeira, aí de São Paulo, Orlando Silva, baiano, radicado aí em São Paulo, o deputado Fábio Trede, do Mato Grosso, Nelson Pellegrino, ex-deputado Nelson Pellegrino, renunciou para assumir o Tribunal de Contas aqui dos municípios na Bahia, foi meu colega de faculdade, dentre outros. Eles tiveram um papel importante. Foi um momento assim que direita, esquerda, centro, todas as matizes sentaram. O parlamento devia ser assim todo dia. Fizeram lá um acordo, né, que terminou nessa lei. Se não é uma lei perfeita, se não é o que a gente quer, porque a gente queria mesmo era um Código de Processo Penal 0 quilômetro, né? 0 quilômetro. Se bem que anda faltando chip aí, né? Os carros não estão podendo ser fabricados, segundo me disseram, mas não sei se está faltando chip lá no Congresso para fazer um Código de Processo novo, porque tem lá um anteprojeto antigo, do tempo de Sarney, que não evolui, né? Não sai. Nós precisávamos de um Código de Processo Penal novo, um Código Penal novo, e as leis penais especiais, elas estão aí, acho que muitas das quais disposições da legislação especial foi puxada para cá, para dentro do Código, e seria essas 3 questões jurídico-penais que norteiam a nossa sociedade, o nosso dia a dia. É com muita satisfação que eu fiz essa conversa com vocês, né? Construí essa conversa com vocês, fiz um esforço para
que eu pudesse ser compreendido, para que eu tenha contribuído com todos vocês nas suas metas, nos seus projetos. E eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos e todas, e aqui eu encerro a minha participação. Muitíssimo obrigado. Obrigada, professor. Uma boa noite a todos.